Hoje eu queria falar com os irmãos a respeito de um assunto que é bastante interessante, sobre a verdade distorcida. Porque assim, a maior cadeia não é a mentira, é uma verdade distorcida. É o sofisma, né, que é dito lá pelo apóstolo Paulo. O sofisma não é uma mentira, mas é uma verdade mal compreendida. A pessoa pega uma verdade e ela distorce essa verdade. Então ela se torna um sofisma, e esse sofisma é a prisão da mente, é a prisão do entendimento. Então, esse assunto eu gostaria de falar com vocês hoje aqui, se vocês me permitirem, é lógico, né? Se também for da vontade dos irmãos. Como está gravando, irmãos, eu vou falar assim como se fosse que eu estivesse falando com uma pessoa. Quando eu usar a palavra você aqui, não entenda que são vocês, tá? É como se eu estivesse numa conversa com uma pessoa que ele precisasse entender sobre a verdade distorcida. Então, eu estarei conversando com essa pessoa e explicando para ela, tentando passar para essa pessoa, que eu vou chamar de você, né? Não vou usar um nome, vou chamar ela de você, mas que os irmãos não entendam que eu estou apontando ou acusando vocês, tá, irmãos? Então, vai ser uma conversa que eu estarei falando com um você. Então, eu quero explicar isso, deixar bem claro, porque às vezes pode soar que a gente está atacando alguém, né? Porque a gente, quando fala assim, e você fez tal coisa, né? E a pessoa pode falar, não, ele está falando de mim. E não é isso que a gente está dizendo. Tá? É só para que a gente, no desenvolver da conversa aqui, a gente possa conhecer, então, um pouco sobre o que é essa verdade distorcida que eu quero trazer aqui como aquilo que eu entendo a respeito da distorção na história, né? Então, o homem, ele se transformou a partir de uma ilusão. Então, o que acontece? O pecado original, né, o que a Bíblia trata ali como o princípio do pecado, como iniciou o pecado, fez com que o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando o homem participou da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é aquela árvore que se opõe à árvore da vida, como nós sabemos, Deus ele trabalha sempre com essa dicotomia. Se ele fala da árvore da vida, ele fala da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é oposta à árvore da vida. Quando ele fala de Abel e Caim, um se opõe ao outro. Quando ele fala de Jacó e Esaú, um se opõe ao outro. Então ele usa sempre essa dicotomia, né? E esse homem, então, quando ele assume para si, ele arroga para si o entendimento do certo e do errado, ele acha que ele é capaz de viver o certo e o errado, ele se transforma então por uma ilusão. Ele passa a viver essa ilusão, né? Essa ilusão é uma grande mentira. E quando ele passa a viver dessa ilusão, ele passou a viver dessa ilusão, segundo a ilusão que ele cria, segundo a mentira que esse homem cria, ele também cria junto com essa ilusão e com esse mundo, né, e com essa mentira, com essa ilusão, com essa mentira, ele cria também um mundo externo a ele. Isso tudo está sendo criado no entendimento desse homem que entende agora que ele tem todas as condições de discernir o certo e o errado. Ele é capaz de discernir o certo e o errado. Então, para você ver, ele começa com uma ilusão e com a mentira. Depois ele passa a viver segundo a ilusão que ele criou e segundo a mentira que ele criou. E depois ele vai alongando isso, ele cria um próprio mundo externo a ele, que também é ilusório e que também não é verdade. E agora surge nesse homem um ego. E assim é o mundo criado por este homem. Esse homem criou esse mundo. Não é o mundo que Deus criou, mas o homem criou esse mundo. Mas esse mundo não é criado fisicamente, é um mundo criado no entendimento desse homem. E esse ego que agora surge nesse homem é aquilo que agora eu vou usar o você que eu falei para vocês que não são vocês, tá? Estou conversando com a pessoa. É aquilo que você pensa que você é. É aquilo que você acreditou.
que você é isso aí. Então, aquela ilusão criada é o que o homem acredita que ele é. É esse você que acredita ser dessa forma. Então, a mentira da serpente, lá do Éden, tá? É a mentira da serpente do Éden. Ela te fez acreditar que você é poderoso, que você é Deus, que você é capaz de viver o bem e o mal. Seu ego faz você acreditar que você sabe discernir o que é correto e o que é errado. É isso que você é. Isso te transformou nessa forma inútil de existência. Essa aí que você está vivendo. E agora se cria, a partir dessa ilusão, de um mundo exterior, de prazeres, de satisfações, de tudo mais para sua própria glória. Esse ego, esse eu, essa persona, essa máscara quixotesca, ela existe? Ela é real? O que é real? Você é real. Mas essa loucura, essa ilusão, é verdade? Não, não é verdade. Mas foi capaz de fazer o homem ver como se ela fosse verdade. Assim, tudo isso é pura mentira, criada no ego humano. Mas que essa mentira, uma vez acreditada, faz você viver exatamente a mentira. Por isso que Jesus falou assim: ninguém até hoje entendeu, mas hoje você vai entender. E conhecereis a verdade. Que verdade? A verdade do caráter de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus e aquilo que você é nele. Você foi criado nele. Vivem nele, vivem dele, se movem nele, existe nele, e a sua mais íntima essência é o sopro do Todo-Poderoso. Isso é verdade a seu respeito. Agora, até você entender isso e desejar por isso, esse ego velho, maldito, essa máscara, essa ilusão, essa mentira, por mais que eu fale, por mais que eu explique, por mais que você ouça sobre essa verdade, o que é verdadeiro mesmo para esse homem é aquilo que ele julga ser sem ser. Falar a verdade é uma luta. Então agora, Jesus fala do reino de Deus. Não falaremos sobre o fazer. Moisés falou sobre o fazer, sobre o que aconteceu. Conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 8, é dito assim: e Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Versículo 9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Então aqui você vê que esse ministério, que era o ministério da lei, era o ministério do fazer. E o próprio apóstolo aqui, em Atos dos Apóstolos, aqui o escritor, ele diz assim que no versículo 10, quando eles estão conversando ali, é dito que as pessoas ali estão tentando, né, colocar sobre a cerviz
dos discípulos um jugo que nem os pais, nem nós podemos suportar. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. O homem conseguiu cumprir aquilo que tentou fazer? O ministério de Moisés era: faça, faça, faça. Ou não faça, não faça e não faça. Você até que começa a fazer. Quantas vezes você tentou fazer? Fala a verdade. Quantas vezes você disse: a partir de hoje eu vou mudar. Eu vou mudar, e estava decidido a mudar. Eu ouvi uma palavra e me comovi. Mas quanto tempo você precisou para esquecer que você tinha prometido a você e a você mesmo que você iria mudar e não lembra mais que você um dia prometeu? O problema do fazer é uma questão complicada, porque o querer fazer, quando você não é, você não faz. Jesus diz: no meu reino, ou no reino de Deus, você tem que ser. Ou seja, a única maneira de você entrar e viver nessa atmosfera do reino de Deus é vencendo o engano do ego, a mentira do ego, para que você conheça Cristo que habita o teu ser, que é o Logos eterno que está em você. Porque o Cristo de Deus em você, ele é tudo aquilo que Deus quer que você seja. E se você não está entendendo o que eu estou dizendo, ou não está acreditando no que eu estou dizendo, olhe para o apóstolo Paulo, que disse acerca de si mesmo. Gálatas capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 21, que diz assim: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que você obrigas os gentios a viver como judeu? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo tudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Aqui eu vou dar uma paradinha para explicar para os irmãos o que significa essas obras da lei. O que é ser justificado pela obra da lei? O homem, quando ele recebe a lei, ele acha que se ele fizer o que é correto, ele vai ser justificado. Ele pensa que ele vai ser justificado se ele fizer o que é correto. E se ele não fizer o que é correto, ele será julgado e morto. Essas eram as obras da lei. Era o fazer. Era o viver do conhecimento do certo e do errado. Essas eram as obras da lei. E sim, vou ler o versículo 16 de novo para ficar completo. Sendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Mas, se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de Cristo ser ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei,
morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Vou ler mais um texto em Romanos, capítulo 3, do versículo 21 ao 31, que diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Eu estou crucificado para o mundo. Você está crucificado para o mundo? Essa é a questão. Você está crucificado para o mundo? Morreu ou não morreu aqui? Se está crucificado, morreu. Quem morreu? O Paulo morreu? Não, o Paulo não morreu. Mas quem morreu então se ele está crucificado? O ego. Logo, já não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. E esse Cristo que vive em mim é tudo aquilo que Deus quer que você seja. Jesus, então, subindo ao monte, ele começa a dizer a seus discípulos: Bem-aventurados, ou bem-aventurados são os pobres, no sentido literal do texto dos manuscritos do primeiro século. Bem-aventurado é o pobre pelo Espírito, porque dele é o reino de Deus. Que seriam pobres de espírito? Uma pessoa desprovida de espiritualidade? Mas como Jesus poderia dizer que aquele que não tem espiritualidade, que não tem conexão com o divino, ele pode ser bem-aventurado? É exatamente o contrário. Por isso que há textos que dizem, corrigindo a tradução e a versão, diz: bem-aventurados os pobres pelo Espírito, ou seja, bem-aventurados é aquele que o Espírito de Deus o fez pobre. Ou seja, aquele que o Espírito de Deus, por meio do seu trabalho,
no seu coração, o gerou despossuído de tudo aquilo que outrora o possuía. Vamos entender agora, resgatando a ideia do ego. O ego é aquilo que nos enche. E quando falamos que bem-aventurados são os pobres pelo espírito, o contrário é: desventurados aqueles que são ricos pelo espírito. Espírito de quê? Desse mundo. Tudo aquilo que nos enche, que nos torna fartos, que nos torna poderosos, que nos torna grandes, que nos torna suficientes. Tudo aquilo que nos faz ser soberbos, arrogantes, de acharmos que somos suficientes. Desde a ideia de riquezas materiais até a ideia de uma religião, que faça você se sentir o maior dos maiores, o melhor dos melhores, o mais santo, o mais preparado, aquele que desafia pelo seu entendimento, como se soubesse o que é certo e o que é errado. O ego que te dá o direito de julgar e acusar o seu irmão ou a sua irmã dos seus erros e seus pecados, das suas falhas. É um fariseu de plantão que vive em busca de alguém para encontrar um cisco no olho, para ele ir até lá e com o seu dedo tentar tirar aquele cisco do olho do irmão. Ele não consegue perceber que no olho dele tem um travessão, conforme disse Jesus. Ou seja, só entra no reino de Deus aqueles que, de alguma maneira, eles passam pelo processo gnosis. Vocês vão entender. Passam pelo processo de esvaziamento. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.